O rei Salomão é uma das figuras mais fascinantes e complexas da história bíblica. Conhecido por sua incomparável sabedoria, vastas riquezas e reinado próspero, Salomão é lembrado tanto por suas grandes realizações quanto por suas falhas. Herdeiro do trono de Davi, ele consolidou seu poder em Israel e expandiu suas fronteiras, transformando a nação em um centro de cultura, comércio e fé. A vida e o reinado de Salomão são marcados por momentos de grande glória, como a construção do majestoso templo em Jerusalém, mas também por decisões que levaram ao seu declínio e à divisão do reino após sua morte. Ao explorar a trajetória de Salomão, podemos entender melhor as complexidades de seu caráter e o impacto duradouro de seu reinado na história de Israel e na tradição judaico-cristã. O rei Salomão foi o terceiro governante de Israel, filho de Davi e Batseba. Seu reinado durou aproximadamente de 971 a 931 a.C., e ele é amplamente reconhecido por sua sabedoria e por ter sido responsável pela construção do primeiro templo de Jerusalém. Neste texto, vamos explorar mais sobre quem foi Salomão na Bíblia. O nome de Salomão é mencionado cerca de 300 vezes no Antigo Testamento e 12 vezes no Novo Testamento. Entretanto, ele só é introduzido na narrativa bíblica nos relatos dos últimos dias de seu pai, o rei Davi. Além de ser conhecido como Salomão, ele também recebeu o nome de Jedidias, que significa amado pelo Senhor, dado pelo profeta Natã. Não há muitas informações sobre sua infância e juventude. Salomão foi o segundo filho de Davi e Batseba, sendo que o primeiro filho do casal morreu logo após o nascimento. Ele também foi o quarto dos filhos de Davi nascidos em Jerusalém. Com base na história de Davi, podemos imaginar o ambiente em que Salomão cresceu, cercado por intrigas familiares, fruto dos muitos casamentos de seu pai, o que provocava tensões constantes entre as esposas e seus filhos, que buscavam poder e prestígio. Durante os últimos dias de vida de Davi, houve uma disputa pelo trono de Israel, e Adonias, o filho mais velho sobrevivente, tentou se coroar rei com o apoio de Joabe, ex-general de Davi, e do sacerdote Abiatar. Ele chegou a realizar uma festividade de coroação, mas os aliados de Salomão agiram rapidamente para lembrar a Davi da promessa feita de que Salomão seria seu sucessor. Davi, então, deu ordens para que Salomão fosse coroado rei, o que aconteceu sob a unção de Zadok. Na época, Salomão tinha cerca de 18 anos. Salomão reinou por 40 anos, consolidando seu poder logo após a morte de Davi, eliminando opositores como Adonias e Joabe, e banindo Abiatar. Seu reinado trouxe estabilidade interna, permitindo que ele governasse sem grandes resistências. O território herdado por Salomão abrangia cerca de 128 mil quilômetros quadrados, e ele promoveu várias reformas administrativas e econômicas. Dividiu o reino em 12 distritos administrativos, cada um responsável por prover mantimentos para a corte durante um mês do ano, conforme descrito em 1 Reis 4 verso 22 e 23. Salomão também organizou sua corte com um sistema de governo eficiente, auxiliado por figuras-chave como Azarias, sumo sacerdote, Elioref e Aias, secretários, Josafá, registrador, e Benaia, general do exército, entre outros. O rei Salomão modernizou o exército de Israel, introduzindo carros de guerra e cavalaria, além de melhorar as estradas e construir fortalezas nas fronteiras para proteger as rotas comerciais, o que fortaleceu a economia e a segurança do reino. O reinado de Salomão foi marcado pelo comércio próspero, que fez de Israel uma nação extremamente rica. Ele controlava rotas comerciais estratégicas e cobrava taxas das caravanas que cruzavam seu território, acumulando riquezas sem precedentes. A prata tornou-se tão comum quanto as pedras, e o cedro, um material nobre, era abundante em Israel. Além disso, Salomão utilizava seus casamentos como ferramentas diplomáticas, firmando alianças que garantiam a estabilidade e evitavam conflitos militares. O rei estabeleceu um importante acordo com Irão, rei de Tiro, em que trocava trigo e azeite de oliva por madeira e trabalhadores especializados para suas construções. Ele também negociava com comerciantes egípcios, comprando cavalos e carros para depois revendê-los com lucro aos heteus e sírios. No entanto, foi o comércio marítimo que mais enriqueceu Salomão.
Suas frotas navegavam pelo Mar Vermelho e Oceano Índico, chegando ao Ofir, em viagens que podiam durar até 3 anos. Com a receita anual de suas rotas comerciais, taxas de tráfego e impostos da população, Salomão foi considerado um dos homens mais ricos da história. A obra mais importante do reinado de Salomão foi, sem dúvida, a construção do Templo de Jerusalém, destinado a abrigar a Arca da Aliança, conforme o plano de seu pai, Davi, e a promessa de Deus. Para realizar suas grandes obras, Salomão utilizava trabalho forçado, especialmente de cananeus escravizados, e, quando necessário, também recrutava israelitas para o serviço compulsório. A construção do templo, iniciada no 4º ano de seu reinado e concluída em 7 anos, ficava no Monte Moriá, local de importância histórica e espiritual para Israel. O templo media 30 metros de comprimento, 10 de largura e 15 metros de altura, sendo considerado uma construção monumental para a época. Sua dedicação foi marcada por uma grande celebração e inúmeros sacrifícios. Além do templo, Salomão construiu outros edifícios grandiosos, como a Casa do Bosque do Líbano, o Pórtico das Colunas, sua sala de trono e uma residência para a filha do faraó, sua esposa. Ele também ergueu Milo, uma enorme fortaleza para proteger o templo. Em 1 Reis 3 e 2 Crônicas 1, lemos que Salomão, após um sonho em que o Senhor lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse, escolheu pedir sabedoria para governar Israel com justiça e discernimento. Ele poderia ter solicitado riquezas ou longos anos de vida, mas optou por um coração compreensivo para tomar decisões justas para seu povo. Um dos exemplos mais notáveis da sabedoria de Salomão está no julgamento envolvendo duas mães que disputavam a guarda de um recém-nascido. Sem testemunhas, o caso parecia impossível de resolver. Com astúcia, Salomão sugeriu dividir o bebê ao meio, o que provocou a reação da verdadeira mãe, que preferiu entregar o filho a outra mulher para salvá-lo. Essa resposta permitiu que Salomão identificasse a verdadeira mãe e julgasse o caso com perfeição. Salomão não apenas demonstrou sabedoria prática em seus julgamentos, mas também foi um prolífico escritor. Ele compôs milhares de provérbios e cânticos, além de dissertar sobre uma ampla gama de temas naturais, como árvores, animais, aves, répteis e peixes. Sua sabedoria o tornou famoso, atraindo líderes estudiosos de diversos reinos. A rainha de Sabá, por exemplo, viajou longas distâncias para testá-lo com enigmas e saiu impressionada com a profundidade de suas respostas. Livros bíblicos como Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos são atribuídos a Salomão, refletindo a riqueza de sua sabedoria. Até mesmo lendas e documentos antigos relatam sua incrível capacidade intelectual, confirmando sua posição como um dos homens mais sábios da história. Apesar de sua grande sabedoria, Salomão cometeu erros que trouxeram sérios problemas a Israel. Ele submeteu seu povo ao trabalho forçado, impôs pesados impostos e permitiu a entrada da idolatria através de suas práticas comerciais e casamentos com mulheres estrangeiras. O mais grave de seus pecados foi sua poligamia, que o levou a adorar outros deuses em sua velhice, para agradar suas muitas esposas. O casamento para Salomão era uma estratégia política, e ele acumulou 700 esposas e 300 concubinas, o que resultou em alianças com diversos povos. Uma dessas esposas era a filha do faraó do Egito, que trouxe como dote a cidade de Gezer. Algumas tradições sugerem que ele também teve um relacionamento com a rainha de Sabá, embora a Bíblia não confirme essa história. O comportamento de Salomão desagradou profundamente a Deus, que decidiu não punir o rei em vida por amor a Davi, mas decretou que após sua morte o reino seria dividido. Esse julgamento se concretizou quando o filho de Salomão, Roboão, perdeu o controle das 10 tribos do norte, resultando na divisão de Israel. Antes de sua morte, Salomão também enfrentou inimigos levantados por Deus, como Hadade, Rezon e Jeroboão. Este último se rebelou contra as políticas de Salomão e, no reinado de Roboão, liderou a divisão do reino de Israel. Apesar de seu declínio, o reinado de Salomão trouxe importantes contribuições para Israel. Ele foi o responsável pela construção do templo em Jerusalém, que se tornou o centro da adoração a Deus. Além disso, elevou Israel ao cenário internacional, estabelecendo alianças e expandindo o comércio. Sua produção literária e sabedoria também foram fundamentais para a cultura hebraica.
O reino glorioso de Salomão, com toda a sua riqueza e esplendor, é visto como uma antecipação do reino eterno do Messias, prenunciado no Salmo 72. Embora Salomão tenha terminado sua vida de forma melancólica, seu impacto como rei e líder permanece uma parte essencial da história bíblica e mundial. O reinado de Salomão é um fascinante estudo de contrastes, de grande sabedoria e prosperidade a desafios e falhas pessoais. Sua habilidade incomparável em governar e seu brilhantismo comercial estabeleceram um império que alcançou alturas jamais vistas em Israel. O Templo de Salomão, um testemunho monumental de sua visão e dedicação, permaneceu como o coração espiritual do reino. Contudo, suas escolhas pessoais e políticas, especialmente sua poligamia e as concessões feitas a influências externas, eventualmente contribuíram para o declínio de seu legado e a divisão de Israel. Salomão nos deixa um legado complexo, de realizações grandiosas e falhas humanas, que oferecem lições valiosas sobre liderança, sabedoria e os desafios da vida. Mesmo em meio à sua queda, a influência de Salomão continua a ressoar, não apenas como um governante histórico, mas como um símbolo de como o esplendor e a sabedoria podem ser tanto uma bênção quanto um desafio. Que possamos refletir sobre suas conquistas e erros para aprender e crescer em nossas próprias jornadas. Obrigado por assistir e por nos acompanhar na exploração deste capítulo marcante da história. Até a próxima!